A paz do Senhor a todos. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Passando aqui nessa manhã para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Desde já, quero agradecer a você que tem nos acompanhado, que tem nos dado o privilégio com a sua audiência. E eu sou muito grato. Quero destacar aqui a nossa irmã Lindinalva, um abraço, Dum, com seu esposo Herbert, e também um abraço para a Guinha, que Deus abençoe. Quero também mandar um abraço para a Julie e família, Anderson, seu esposo também, um abraço. Todos aqueles que têm nos acompanhado. Eu sou muito grato por todos. Essa semana estaremos com o nosso podcast. Estou esperando a confirmação do nosso pastor Abraão, que estará conosco nesta noite. Mas sem perca de tempo, estarei orando, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Você sabia que Deus ele vai falar com você agora? Não saia daí. Deus tem uma palavra para você. Em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Nesta manhã de quinta-feira, 15/1/2026, queremos entregar nas tuas mãos todas as nossas preocupações. Tudo aquilo, Deus, que tem tentado nos tirar da ligação, tentado tirar o nosso sossego, nós colocamos nas tuas mãos. Porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Agora, Pai querido, fala aos nossos corações. Fala, meu Senhor, ao coração desta pessoa que estará ouvindo esta mensagem. Que a libertação, que a cura possa chegar em sua casa. Em nome de Jesus. Livro de Marcos, capítulo 7, 24. Marcos 7, 24 diz assim: levantando-se dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha o espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha um demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por esta palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. Até aí. Essa passagem é uma passagem extremamente conhecida do meio do povo evangélico. A libertação da filha da mulher cananeia. Eu já ministrei várias vezes esse texto, várias vezes. E ontem, meditando, e me bateu uma certa preocupação acerca de pessoas que ainda são vítimas, que ainda tem pessoas que precisam de libertação. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, sabendo que o nosso Senhor, ele veio para salvar e resgatar o que se havia perdido.
Olhando para esse contexto desta mãe, dessa criatura, os principados, as potestades, para você que não sabe, eles não têm todo o poder. Quem tem todo o poder é o Senhor dos Exércitos. Mas ele tem umas certas influências do reino espiritual, da esfera espiritual. Os principados, eles têm uma influência, um certo poderio de incorporar no ser humano, de fazer com que o ser humano fique possesso. E uma vez esse ser humano sendo vítima de possessões malignas, tendo seu corpo visitado por um principado, esse principado pode levar essa pessoa a fazer coisas que ela não quer fazer. É por isso que a Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. E nesta hora é preciso um discernimento profundo espiritual para conhecer, entender o que está acontecendo na vida daquele conhecido, daquele ente querido. Porque antes ele não era assim e agora ele está agindo assim. Será que é transtorno mental? Será que é algo psicológico ou é da esfera espiritual? Essa mãe aqui, apesar dela ser de outra nação, ser grega, da Fenícia, você vê que o estado, a origem natalina, da onde ela nasceu, não impedia dela ser uma mulher espiritual. Não entendia. Apesar dela não ser hebreia, da origem israelita, mas ela compreendeu, entendeu que o que estava acontecendo com a sua filha não era simplesmente um problema psicológico, um transtorno mental. Ela entendeu que o que estava acontecendo com a sua filha era da esfera espiritual, um principado, um demônio imundo incorporou na sua filha. Mas como ela identificou que essa menina estava com demônio? Gente, não é difícil entender. Se formos compararmos, porque existe uma promessa sobre a vida dos cristãos, que o Senhor nos batizaria com o Espírito Santo, que seríamos cheios do Espírito Santo. Então, não é difícil de reconhecer ambos. Primeiro, o espírito era imundo. Se está dizendo que o espírito era imundo, é porque ele levava aquela menina para as porcarias, atitudes imundas. Quem tem o Espírito Santo de Deus, há uma grandíssima diferença. Só nos leva para a luz. Mas os principados, o principado que incorporou nessa menina, eu não estarei ferindo o texto em dizer que ela, esse principado, levava essa menina a dar palavrões. Eu não vou ferir o texto se eu disser para você que esse principado não deixava ela mais se assear, a pentear o cabelo. Tanto importava ela estar com a blusa de ontem no corpo, já há 3 dias.
tanto importava maledicência, palavrão, xingamento, deixava tudo bagunçado dentro de casa. Porque o principado que visitou aquela criança, esta jovem, era imundo. E a mãe, que reconhece o filho que saiu das suas entranhas, do seu ventre, conhece. Ela entendeu que aquela criança não foi a criança que saiu do seu ventre. Não foi aquele bicho. Não era aquele monstro que estava na casa dela destruindo a família. E eu fico analisando, a minha preocupação foi essa. Eu fico analisando pessoas que convivem com pessoas com um principado. Não tem paz. Tem pessoas dentro da sua casa que é possessa de um espírito imundo. É terrível. Imagine você ter que conviver com pessoas que é palavrão o dia todo, que é maledicência, assistindo pornografia, ouvindo baixaria, uma porcaria imunda. Imagine para uma pessoa, bem-aventurada é a família que Jesus liberta, bem-aventurada é a família que Jesus lava, bem-aventurado é o pai que vê o filho liberto, a mãe que vê a filha liberta, bem-aventurado é o filho que vê a mãe liberta do álcool, da prostituição, o marido da prostituição. Bem-aventurada é a esposa que vê o seu esposo sentado num sofá, não com um copo de cerveja, alimentando os principados no seu corpo, mas sim meditando nas Sagradas Escrituras. Bem-aventurado é uma casa com as pessoas libertas. Ela pode não ter nada para se alimentar. Ela pode ser uma família bem abatida financeiramente, mas tendo uma filha liberta, uma filha que se aquieta em casa, um filho que não anda nas esquinas, que não quer andar com pessoas que não merecem a sua companhia. Bem-aventurado. E esta mulher, ela está desesperada, porque a sua casa, eu digo com toda a convicção, eu digo com toda a certeza, que a casa dessa mulher, a paz foi embora. Não existe paz dentro de uma casa com pessoas que precisam de libertação. Não haverá paz nesta casa enquanto Jesus não atuar nesta casa. Enquanto Jesus não disser, vai, porque por esta palavra o demônio já saiu. Porque ele veio para libertar. Ele veio para salvar. Então, meu amigo, minha amiga, o evangelho não se define em andar no sol quente, com a camisa abotoada até o pescoço. Isso talvez quando você passa que vê alguém sem sabedoria andando assim, descarregue do evangelho. Eu vou para o evangelho para andar abotoado até o pescoço? Eu vou ir para o evangelho para ficar com a saia até o calcanhar? Isso é fanatismo. Tudo bem que nós temos que andar decentemente, mas às vezes isso descarrega as pessoas. E o que o Senhor quer, meu amigo, o que o Senhor quer, minha amiga, é libertar sua família. Não ligue para essas coisas, não. Tudo é com ordem, com decência. A senhora não vai precisar andar, o senhor não vai precisar andar com a camisa abotoada até aqui o sol. A senhora não vai precisar andar com a saia até o calcanhar. Isso são pessoas fanáticas. Fanatismo é zelo sem conhecimento. Então, meu irmão, o que a senhora precisa, meu irmão, é ser liberto. Quantas vezes você diz que hoje eu não vou beber, hoje eu não quero sair, pensa que não, você chega já de noite, porque os principados, a potestade, né, ela leva a pessoa a fazer o que não quer, e a gente não diz. O Senhor que nos protege
Eu não quero ser... A pessoa sem Cristo, ela fica vulnerável. O gadareno, que tinha 6.000 principados, você sabia que ele não queria dormir na sua cama? Que ele não queria dormir no seu quarto? Que ele não queria dormir na sua casa? Ou seja, que ele queria dormir na sua cama? Quem não quer dormir na sua cama? Quem é que não quer dormir no seu próprio quarto? Mas a Bíblia diz que ele dormia nos sepulcros, nos cemitérios. Os principados levavam ele para dormir nos sepulcros. Porque quem está possesso não tem, é escravo. Não tem vontade. A alma até grita. É por isso que eu quero te convidar hoje, que você abra o seu coração, abra a sua alma. Tem doenças, meu amigo. Tem enfermidade, meu amigo, que é da esfera espiritual, que o anador não vai resolver, que o anti-inflamatório não vai resolver. Tem enfermidade, minha amiga, tem dor de cabeça, meu amigo, minha amiga, que a enfermidade não vai resolver, que os remédios não vão resolver. É porque é de esfera espiritual. O que eu mais amo aqui nessa mulher é que diz o texto que, ouvindo ela falar dele quem? De Jesus. E naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais. Era pela graça de Deus que a notícia chegava. E quando chegou até ela, eu não sei que notícia foi, eu não sei se chegou até ela que ele ressuscitou a filha de Jairo, eu não sei se chegou até ela que ele abriu os olhos de Bartimeu, eu não sei se chegou a ela que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Eu não sei qual foi a notícia que chegou, as notícias que estavam chegando. Eu só sei que quando ela soube que Jesus estava ali nos territórios dela, ela não procurou folha, não procurou contas, não procurou subir em escada de joelho para pagar promessa. Ela não procurou nenhuma casa branca, nem uma casa preta. Ela procurou aquele que ela já estava ouvindo falar. Jesus, o que cura. O nosso Senhor Jesus Cristo, que batiza com o Espírito Santo, que salva. E quantos hoje ouve? Prefere ficar caindo aqui, caindo ali. Prefere ficar sendo escravo da dor, escravo da enfermidade, escravo da bebida, escravo da opressão, da depressão. Ouve-se falar de Jesus, mas prefere dar ouvidos às coisas que Jesus falou que deveria acontecer, que a igreja está assim, que a igreja está assim. Meu amigo, imagine se você com uma dor muito grande, e o único hospital para resolver a sua dor está lotado de pessoas. E a única solução é esse hospital. Você deixará de ir porque você ouviu que a multidão é barreira para você chegar até a sua cura? Que as pessoas estão se abarrotando lá e estão se empurrando, estão se degradando. Você vai deixar de ir para esse hospital, sabendo que ele é a sua única solução? Você iria deixar? Então não olhe para a multidão. Não olhe para as coisas que estão acontecendo ao redor da igreja. Cristo quer te libertar. E tem situação que é nós que temos que ir. Porque esta mulher nos ensina muitas coisas. Muitas coisas. Ela estava com um problema. Ela estava com uma dificuldade. Ela estava sem paz. Ela não estava vivendo em paz. Mas não foi Cristo que foi a ela. Ela que foi a Cristo. A arca estava pronta. Não foi a arca que foi até o povo. Foi o povo que foi até a arca. Tem momento que nós temos que ir, meu amigo. Continuará você vivendo nessa perturbação na sua casa? Continuará você vendo vultos na sua casa onde era para ver presença?
Vai ficar de braço cruzado vendo o diabo sapatear na sua casa até que aconteça derramamento de sangue? Até que aconteça a morte? Será que você não está vendo que essa briga entre irmãos não é normal? Que essa confusão que se levantou no meio da sua família não é normal? Que tem um principado causando tudo isso? Porque o Espírito Santo não é. Porque ele é amor. Ele é longânimo. Ele é pacífico. Ele é puro. Ele é restaurador. Ele é a luz. Ele é consolador. Ele quer consolar. Ele quer dar paz à sua família. Até quando você ficará de braços cruzados? Até quando? Até quando? Porque aquele principado, eu não sei há quanto tempo estava tirando a paz dessa mulher cananeia. Mas teve um dia que a oportunidade passou na sua vida. E a oportunidade foi Cristo estar no território que não fazia parte do seu trajeto. Não fazia parte. A missão de Jesus era a região de Israel, Jerusalém, Galileia, Judeia, Samaria. Mas Ciro Fenício, os cananeus, mas Jesus passou por ali rapidamente. E a oportunidade, ela passa rápido. Que você abrace essa oportunidade hoje. E você possa ser uma pessoa que possa contemplar a libertação da sua família. Eu digo uma coisa a você. A comida, o almoço, a janta, o café, para ter gosto, ele tem que ser ingerido com paz. Ingerido com paz. Que adianta estar almoçando a comida que parece deliciosa, mas a preocupação que daqui a pouco ele chega endemoniado. Daqui a pouco ele chega endemoniada. Ela chega endemoniada. Que adianta um almoço, um banquete, sem saber onde o filho está, porque o principado está levando ele para as esquinas. Mas hoje Cristo chegou e ele quer te libertar. Não perca a oportunidade. Vai até o Senhor. Vai, ele quer te libertar. Ele quer libertar sua família. Ele quer te dar paz. Que nesta manhã, que o Senhor possa nos cobrir com sangue, repreendendo toda a retaliação, nos cobrir a nossa família, que o Senhor guarde a minha neta, minhas filhas, a minha esposa, a minha vida, toda a minha vizinhança, debaixo do teu sangue. E guarde também a sua família. Mas temos que fazer como a mulher cananeia fez. Ir atrás da libertação da nossa família. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus.